Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Está começando mais um episódio do Dibica aqui em Algol, nas nossas plataformas de podcast e também pelo YouTube. Hoje um programa muito especial, afinal estamos recebendo pela primeira vez aqui um treinador, professor Serginho. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa e obrigado pela oportunidade de estar batendo esse papo com o senhor. Valeu, Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite aí de estar participando do seu programa. Sempre muito legal falar, né, especialmente da minha área, que é o futsal. Muito obrigado. Professor, então falando um pouquinho sobre a sua primeira temporada no São Lourenço, uma temporada com muitos desafios, né? Afinal, primeira experiência do clube dentro da Liga Nacional. O senhor, que para o senhor não é uma novidade esse desafio, já que o senhor já passou pelo Concórdia. Queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor avalia essa temporada, os desafios encontrados durante ela. Como é que foi essa primeira temporada em São Lourenço? Então, Gustavo, com certeza é um desafio grande, né? Você entrar numa competição do nível que é a Liga Nacional, um ano, como diz, um ano de desafio, né? O primeiro ano do projeto. Né? A gente teve num projeto em Concórdia lá também parecido como esse, né? E primeiro e segundo ano foi difícil, já no terceiro as coisas funcionaram melhor, né? Chegando até a final da Liga, a final da Superliga. Então esse ano nós aqui no São Lourenço enfrentamos algumas dificuldades, né? Como falei, mas esperávamos que a gente pudesse chegar na reta final dessa primeira fase numa condição boa de brigar pela classificação entre os 16 melhores equipes, né? Tivemos alguns problemas também, de algumas lesões, alguns jogadores que saíram, né? Onde tive uma certa dificuldade, né? Mas enfim, são fatores que às vezes é aceitável, né? A gente torce que isso não aconteça, até porque a gente trabalha realmente meio no limite pelo investimento que nós fizemos para o primeiro ano, né? Certo, professor. Falando assim, então, em comparação com esse projeto que o senhor teve em Concórdia, agora em São Lourenço, quais são as maiores dificuldades que um clube, assim, iniciante na Liga Nacional, o São Lourenço já tem, né, uma bagagem pelo Campeonato Catarinense, que é um campeonato também bem disputado, mas também falando numa questão já num nível de Liga Nacional, quais são as principais dificuldades que um clube iniciante acaba sofrendo na sua primeira temporada? Então, a dificuldade é, digamos assim, você inicia a temporada sabendo, né, do investimento que foi feito, né, e aqui uma coisa que se valoriza muito é cumprir com os compromissos, né, então existe um orçamento, existiu um orçamento lá em dezembro, usamos eles para contratação, né, então a ideia é que você erre o mínimo possível, né, não é nem muito o acerto, mas sim você não errar muito, né, então nesse ponto é que nós procuramos dar continuidade a alguma coisa que vinha se fazendo, né, valorizando alguns jogadores que estavam das outras temporadas, né, mas notamos que no decorrer da competição a gente teve algumas dificuldades nesse sentido, né, e ficamos na primeira fase entre as 10 melhores defesas da liga, na contrapartida um dos piores ataques, né, então demonstra aí de que essa parte do ataque é que a gente deixou a desejar, e num projeto como o nosso, né, como a gente não tinha condição e também o mercado também não dava condição de você reforçar, nos levou a muitos jogos, né, uma dificuldade enorme na reta final da partida. Se você pegar a nossa distribuição em atuações nas 23 rodadas, foram atuações boas, convincentes, mas esse detalhe final, nas vitórias, acabamos pagando caro, né? Fizemos grandes jogos, né, com o Sorocaba, perdemos 2-1 em Sorocaba, 3-0 para o Corinthians no Parque São Jorge, empatamos com o Joinville lá em Joinville, empatamos com o Atlântico lá em Erechim, né, então demonstramos aí de que a gente teve uma regularidade na competição, né, pegar os resultados, foram tudo resultados apertados, e nesse ponto ofensivo, que é o que você precisa na hora que você está perdendo, e em alguns jogos em casa onde você precisava vencer, nós pagamos caro. Certo. O senhor menciona bastante essa sua primeira experiência no Concórdia. O que o senhor consegue atribuir de semelhança entre um projeto e outro para que possa trazer de novo esse otimismo, né? Já que no Concórdia teve um resultado tecnicamente rápido, né? Em 3 anos conseguir colocar um time numa decisão de Liga Nacional, que é uma competição nível elevadíssimo. Quais são as semelhanças assim, que o senhor consegue encontrar entre o trabalho feito em Concórdia e o agora em São Lourenço? Primeiro, a seriedade no projeto, né? Concórdia também foi dessa forma, né? A gente até brincava, né? Eu falei aqui para o pessoal em São Lourenço, é um projeto formiguinha, né? Porque você depende um pouco de cada um para que o projeto ele ande, né? Da parte de patrocínios. Então é um projeto, na minha visão, parelho, né? Começando por baixo, devagar. O Concórdia também
começou dentro de competições estaduais, aí depois foi nas competições nacionais, e conseguiu ter o seu destaque. O São Lourenço é a mesma coisa, né? O São Lourenço é um clube de muita tradição, já são 11 anos de vida, né? Um projeto muito sério, as pessoas que estão por trás muito sérias também, desde a parte de diretoria, como também os patrocinadores, e eu vejo o projeto do São Lourenço um projeto que a longo prazo um dos melhores projetos que poderá dar certo, né? Porque é um projeto que está subindo gradativo. O ano que vem, 2024, já pensa ter um orçamento maior para que ele possa qualificar o grupo. Então, eu acredito que seja esse ponto a igualdade dos dois projetos. Certo, professor. Então, falando também um pouquinho sobre futsal de uma maneira geral, recentemente, nesta reta final de temporada, a gente teve alguns anúncios de novidades no nosso futsal brasileiro, como a CBFS anunciando a criação de um campeonato brasileiro, a Liga Nacional também anunciando uma liga de acesso, uma segunda divisão da Liga Nacional. Como o senhor enxerga essas mudanças? O que pode trazer de positivo na sua visão, essas chegadas aí na Liga Nacional e também no Campeonato Brasileiro de Futsal? Primeiro, eu acho que é importante, né? Porque você vai estar automaticamente abrindo o mercado para novos profissionais, ou seja, de comissão técnica ou de jogadores, né? Eu participei da primeira Liga Nacional como jogador em 96, né? E de lá para cá a liga evoluiu muito, assim como o futsal, né? A parte de regras. Hoje o futsal é um ótimo produto para você assistir na televisão ou ao vivo e um ótimo produto também de investimento, né? Ainda não se sabe direito como é que será essas duas competições, né? A Liga Nacional ela está pensando em criar a Liga B e na contrapartida a CBF com a CBFS criar o Campeonato Brasileiro também, né? Então vamos aguardar mais um pouco para ver como é que será essa oficialização das competições para que a gente possa realmente analisar mais a fundo. Certo. Falando um pouquinho então da sua passagem também pelo futsal europeu, né? O senhor teve uma passagem pela Itália. Quais as diferenças assim, que o senhor sentiu na prática entre o futsal, entre lidar com jogadores lá no futsal italiano e também jogadores no futsal brasileiro, já que o senhor também defendeu várias equipes aqui de nome, de expressão aqui no futsal brasileiro? Então, Gustavo, a diferença é muito grande, né? A parte de jogadores, automaticamente a qualidade do jogador, e lá eu peguei também no meu grupo vários jogadores brasileiros, né? Alguns italianos, né? Mas enfim, a qualidade do jogador não é muito diferente, né? O que a diferença que eu vejo é da parte de dentro, né? Nós temos um sistema de treinamento diferente, né? A nossa distribuição semanal de treino é muito maior do que a Itália, especificamente, até porque eu trabalhei na Itália. E o calendário deles, sem dúvida, é um calendário bem diferente do nosso, né? Nós aqui fazemos, uma equipe faz ali 80, 90 jogos por ano, né? Por temporada. Lá você chega a 30, 35 jogos no máximo, as equipes que chegam na reta final do campeonato, né? Então, esse sistema de treinos é bem diferente dos nossos, né? Então, você precisa ter na sua comissão um preparador físico profissional, coisas que muitos clubes lá não têm, né? Então, você acaba tendo muita dificuldade no decorrer da temporada, né? Então, são sistemas que você tem que se adaptar, como eu tive que me adaptar. O meu projeto, sem dúvida, era ter uma temporada cheia. Infelizmente, com 5 meses, eu acabei tendo que sair, né? Até por problemas particulares também, porque os resultados não estavam bons. E aí, em comum acordo, a gente acabou optando em voltar para o Brasil. Certo, professor. Agora, por fim, para a gente encaminhar para uma reta final do nosso programa, também falar um pouquinho da sua passagem pela seleção brasileira. O senhor teve uma passagem bem importante, bem marcante, que foi aquela Copa do Mundo de 2016, disputada lá na Colômbia, que o Brasil teve a eliminação para o Irã. Como foi aquela passagem? Queria que o senhor avaliasse também o momento que o futsal estava passando naquele momento, já que foi uma eliminação um tanto quanto dolorida para o futsal brasileiro, já que não estava esperando sofrer. Na minha visão, o futsal brasileiro ainda não estava preparado para o novo dinamismo, né, de seleções alternativas já estarem crescendo. E como o senhor avalia a sua passagem pela seleção brasileira, em especial essa Copa do Mundo? Então, Gustavo, foi um período que, garanto a você, que foi muito difícil, né? Eu peguei a seleção no pior momento, né? Isso em se tratando de confederação e também da seleção propriamente dita, né? Com vários problemas. Quem acompanhou e acompanha o futsal e acompanha a seleção brasileira, ela vinha num ciclo de 2004, 2008, 2012, um ciclo muito, muito bem definido, né?
os jogadores de 2004, 2008 e 2012 numa crescente, né? Chegou já em 2016 comigo, né? Vários jogadores que já tinham parado, né? Ou não estavam mais na seleção, e esse ciclo se quebrou, né? Que começou com um treinador, esse treinador saiu, depois eu cheguei, né? Aí saí de novo porque houve mudou-se a gestão, né? Aí retornamos, então não consegui, falando do meu trabalho, uma continuidade de um ciclo iniciando e terminando com 3, 4 anos de trabalho, né? Mas, enfim, para mim não foi bom, né? Porque assumi uma seleção num momento terrível e fomos uma competição onde que o Brasil na semifinal. Então, a pior campanha da seleção brasileira em um mundial foi no meu comando. Mas eu também, por outro lado, eu analiso de que eu procurei fazer o meu melhor, né? Não virei as costas para a seleção brasileira, para a confederação, no momento que precisava, né? Porque outros profissionais foram convidados e acabaram não aceitando, né? E alguns jogadores também pediram, inclusive me ligaram, pedindo para que eu assumisse, né? Que eles estariam fazendo parte desse desafio, né? Mas, enfim, a gente procurou fazer o melhor, infelizmente não aconteceu, e espero que esse novo ciclo que está se iniciando, né, com a nova gestão, possa ter um sucesso maior, até porque eu penso na modalidade, não especificamente no meu trabalho. Certo, professor. E até o senhor mencionando nisso, o senhor enxerga que hoje a seleção brasileira está muito mais preparada em questão de calendário, de uma preparação maior? A gente está às portas, às vésperas de um próximo Mundial, né, que a seleção vai tentar buscar o título novamente. Como o senhor enxerga hoje a seleção brasileira? Como é que o momento que ela vive na visão do senhor? Então, primeiro eu vejo que está se dando continuidade a um trabalho que iniciou no último Mundial, né? Então, o Marquinhos Xavier está conseguindo fazer esse trabalho, esse ciclo, né, de continuidade, né, através da CBF também dando uma condição para a comissão técnica de fazer vários jogos internacionais, como está fazendo agora, acabou de fazer com a Dinamarca também. Né, então, nós tivemos até dificuldade de trazer jogadores naquele período para as eliminatórias, não conseguimos, em 2 Grand Prix que nós fizemos também, não consegui trazer jogadores da Europa, né, por falta de dinheiro, de trazer esses atletas, né. E hoje a gente analisa já, eu imagino, né, não estou lá dentro, mas eu imagino que essa comissão técnica tem um planejamento bem diferente do que nós fizemos. Então, a gente torce, né, que essa condição seja realmente vitoriosa, né, e contínua, para que podemos chegar no Mundial numa situação bem diferente daquilo que eu enfrentei em 2016. Certo, professor. Então, para a gente, de vez encaminhar por uma reta final do nosso programa, eu gostaria de convidar o senhor para um quadro aqui do Dibica que se chama Tabelinha, onde eu vou fazer algumas perguntas para o senhor, bem curtinhas, e aí o senhor tenta responder no menor tempo possível. Vamos tentar? Ah, legal, vamos lá, vamos ver esse desafio aí. Então tá, o reloginho vai estar na tela aqui, e bora lá. Qual que é a partida mais marcante para o senhor? Como atleta, final do Mundial em 92, quando o Brasil foi campeão. Como treinador, a final da Liga Nacional em 2013. E uma amizade marcante que o senhor conheceu no futsal e levou para o resto da vida? Olha, Gustavo, eu rapidamente falando, são muitos. Se eu falar de um ou de dois, acho que eu serei injusto com os demais. O futsal me deu tudo, a amizade e a minha vida particular, a realização. Qual que é um ginásio que a torcida faz a diferença? Acho que o Parque São Jorge. Tem algum sonho que ainda falta o senhor realizar no futsal? Ser campeão da Liga Nacional. Eu fui 3 vezes vice como jogador e 1 como treinador. Então, eu sonho em ser campeão com a Liga, como treinador na Liga Nacional. A eliminação contra o Irã foi a mais dolorida do senhor como treinador? Talvez tenha sido, né? Pelo momento, né? Eu tinha um objetivo, pelo menos, de levar o Brasil na semifinal. Talvez tenha sido uma derrota marcante. Qual que foi um jogador, assim, que o senhor diferenciado, que o senhor treinou, assim, que o senhor destaca? Olha, eu acho que o Falcão, né, é um jogador que eu joguei com ele no Banespa, em São Paulo, e foi meu jogador no Sorocaba e na seleção brasileira. Peguei ele na reta final da carreira, mas um grande profissional e vencedor. Essa aí é para testar a memória, hein? Qual que é o clube que o senhor começou, a escolinha que o senhor começou como jogador e como treinador? Qual que foram os nomes?
Na verdade, é assim, Gustavo, eu não tive um trabalho de base como muitos têm, né? Então, quando comecei no futsal, já comecei no profissional com 22 anos, então na Ser Sadia em Concórdia. E como treinador na UFS, no Sub-20 em Caxias do Sul, 2006. Para a gente fechar, então, qual que é a palavra que define o Sérgio Luiz? Muito profissional. Perfeito, então, Serginho, muito obrigado. Encerramos aqui o nosso quadro Tabelinha aqui no Dibica. Serginho, gostaria de te agradecer esse momento, a gente bater esse papo aqui. Obrigado pela oportunidade de estar tendo esse conhecimento contigo e te parabenizar pela tua temporada, pela tua carreira que tu tem, que é brilhante, muito respeitada dentro do futsal. Te agradecer por estar compartilhando aqui com a gente. Valeu, Gustavo. Eu que agradeço. Muito obrigado a oportunidade aí, que a gente sabe que é difícil às vezes, né, de ter o tempo para falar nisso. Só agradecer. Perfeito, então a gente fica aqui com mais um episódio do nosso quadro de Bica. Você pode acompanhar os nossos conteúdos lá no site de Ogol e também pelas nossas redes sociais, o @futsal_ogol. A gente fica aqui com mais um programa, então a gente volta em breve. Valeu!